Olá, serei seu professor nesta videoaula de Conhecendo o Software AutoCAD. Vamos começar? Temas desta aula: Histórico e Interface. O AutoCAD é um software utilizado para a execução de desenhos técnicos das mais diversas áreas de aplicação em meio digital. CAD significa Computer Aided Design, desenho auxiliado por computador. Aqui vamos começar a nos familiarizar com o AutoCAD, conhecendo a tela gráfica, seus principais elementos. Quando nós abrimos o AutoCAD, que pode ser através de um ícone na tela de trabalho ou no menu do seu computador, nós nos deparamos com essas ferramentas de inicialização do desenho. Nós temos a tela Start Drawing, Open Files, que permite que a gente abra um arquivo que já existe, para que a gente possa editá-lo. Nós temos a tela Open a Sheet Settings, que também dá acesso a arquivos. Get More Templates Online, onde a gente pode buscar na internet algum template. E a Explore Sample Drawings, onde a gente também pode explorar arquivos fora da tua máquina. Também é mostrada na tela inicial os últimos trabalhos realizados, caso o usuário do AutoCAD queira ter acesso. Para que a gente possa explorar a tela gráfica e aprender um pouquinho mais do software, que é o objetivo desta aula, nós vamos clicar no ícone Start Drawing, onde nós teremos acesso à tela de modelamento, né? É importante que a gente tenha em mente que o AutoCAD ele vai mostrar para nós a tela como se fosse a nossa prancheta de desenho. Nós temos aqui, se vocês forem acompanhar, o menu, né? Esse menu a gente tem as abas de trabalho, onde nós teremos condições de criar qualquer tipo de desenho. E aqui na parte da tela, nós temos aqui onde nós vamos efetuar os desenhos, ou seja, a nossa prancheta de desenho. Então a gente tem que imaginar que olhando para a tela, a gente está olhando para o nosso desenho, para a nossa folha de desenho. Toda vez que a gente necessitar mudar a posição do desenho, nós vamos ter que lembrar de acessar o ícone referente a esse tipo de modificação de desenho. Ok? Então nós temos aqui o primeiro ícone, né, que é o Application Menu do aplicativo, onde nós temos algumas ferramentas aqui que nos permitem criar desenhos, importar e etc. O primeiro ícone, o New, a gente tem condições de criar um novo desenho. É interessante no AutoCAD que nós temos diversas maneiras de fazer uma coisa só. Quando a gente abriu o AutoCAD, a gente já viu que tinha já um ícone para criar um novo desenho. Aqui no menu, nós teremos novamente aqui o ícone New, que permite criar um novo desenho ou um sheet set, né? Permite aqui criar um novo desenho ou um desenho que você pode gerenciar, né, externamente à sua máquina para poder configurá-lo. Nós temos também um ícone Open, né? O Open, esse ícone Open é uma ferramenta que permite a gente abrir um desenho que já existe, né? Seja ele um desenho que já foi salvo, ou um desenho que você vai baixar, ou um desenho que você pode importar para você poder modificá-lo. Nós temos aqui o ícone para salvar o desenho ou o projeto que você está editando. Nós temos condições de, a partir de um desenho que já existe, seja ele um desenho que já está salvo, ou um desenho template, um desenho padrão da tua empresa, ou da tua escola, ou do local onde você está realizando o projeto, você pode salvar esse desenho, salvar como, e criar, a partir de um desenho que já existe, já usando toda aquela estrutura,
um novo desenho. A gente pode exportar um desenho que a gente criou, através, salvando ele inclusive com algumas extensões, ou até mesmo salvar em PDF. E nós temos como também fazer a função publicar, que é imprimir o desenho, ou salvar em algum arquivo, transmiti-lo ou mandar por e-mail. Evidentemente, para esses recursos, a tua máquina vai ter que estar acessando a internet. E aqui é a função de impressão, nós vamos explorar mais adiante, as várias opções de imprimir o desenho ou de salvá-lo em algum arquivo. Temos também aqui o Drawing Utilities, que são recursos que permitem a gente dar um perfil para o nosso desenho de acordo com a nossa necessidade, alterando propriedades, alterando as unidades de medida, né? Por exemplo, adequar o teu desenho de milímetro para metro, quilômetro, ou seja, diversos tipos de preferência de usuário, né? Ou alterar algumas outras configurações, adequando sempre à realidade que você está, o campo de aplicação, né, ou melhor dizendo, que você está trabalhando. Ou fechar algum tipo de arquivo aqui. Adiante, pessoal, nós teremos as outras ferramentas, né? Você vê aqui no Application Menu, nós temos também aqui fora as mesmas ferramentas. Novo desenho, abrir um desenho, salvar como, imprimir, né, que são as funções de plotagem, e assim por diante. Se a gente for dando continuidade aos estudos, a gente tem aí nós temos aqui as opções de ferramenta, a ferramenta que a gente vai usar para trabalhar o nosso desenho, né? Então nós temos aqui a barra de ferramenta de acesso rápido, que nós vimos que tem também no Application Menu, e nós temos aqui a primeira aba, né, a primeira ribbon, que é a Draw, né? A Draw, ela tem as ferramentas de construção de desenho, ou seja, nós temos o comando Line, nós temos o comando Polyline, nós temos aqui o comando Circle, o comando Arc, para a gente criar arcos, né, os segmentos circulares, a ferramenta Rectangle, Ellipse, que permite a criação de elipses, e a ferramenta do comando Hatch, para criar achuras e cores para o seu desenho de acordo com a necessidade. Ou seja, a aba Home, que contém a ribbon Draw, ela vai permitir que a gente construa o desenho. Temos aqui, clicando na seta Draw, nós temos como ampliar e dar acesso a novas outras ferramentas para construção de desenho. Spline Fit, Spline CV, Construction Line, Array e diversas outras ferramentas para construir um desenho. A outra ribbon, a outra aba aí de desenho, que é a Modify, ela contém ferramentas para você modificar um desenho que já existe. Por exemplo, temos o comando Move, onde você vai movimentar algo que já existe. Rotate, Trim, Erase para apagar, Copy, Mirror, comando Fillet e o comando Chamfer. Notem que algumas ferramentas aqui da aba Modify, ela tem aqui essa setinha, que é um comando que habilita outras funções da mesma tecla, do mesmo ícone. O mesmo ocorre aqui no Trim. Ele pode tanto ser usado para recortar um segmento de reta, né, um segmento de linha,
como estendê-lo. Então, nós vamos ter aqui o comando trim e o comando extend. Nós temos os outros comandos aí de modificação de desenho, o copy, o mirror, aqui o comando fillet e trim e chamfer, que nós havíamos visto, o comando explode, comando stretch, o fator de escala para o desenho. Aqui nós temos um outro comando múltiplo, né? Que é a família dos comandos array, que tem o rectangular array, path array e polar array. Nós vamos ver em uma videoaula separada. Aqui nós temos o comando offset, que permite copiar ampliando ou recuando entidades. E aqui uma outra família de modificações para o seu desenho dentro da aba Modify. Depois nós temos a aba Ribbon, né? Annotation, que ela possui algumas ferramentas que permitem inserir alguns objetos auxiliares ao nosso desenho. Por exemplo, o comando multitexto. Então a gente pode acessar e criar textos para o nosso desenho. Ao mesmo passo, nós temos aqui o comando de dimensões, né, o dimension, e o dimension ele vai ter a possibilidade de você, além de medir o seu desenho, deixar a cota da medida dentro do seu desenho. Aqui nós vamos ter as opções de cotagem, linear, alinhado, né? Ou seja, mesmo inclinado, você vai conseguir fazer as medições. Medições angular, medir o comprimento do arco, né? Arc length. Comando de medição de raio, que é o radius, diâmetro, para a gente medir diâmetro de circunferências. E aqui o ordinate para você criar medidas amarradas, cotas amarradas a um ponto de referência no seu desenho. E aqui, comando joget, para que você possa medir segmentos, né, pedaços de raios. Aqui nós temos a ribbon dos layers, né, das camadas, das linhas, que é muito utilizado, especialmente quando você tem desenhos com diversos detalhes. O comando de blocos, que permite inserir um bloco, criar um bloco, editar um bloco já existente. Isso é muito útil, pessoal, quando a gente vai criar desenhos onde você tem uma variedade de desenhos comuns. Por exemplo, né, uma planta de um escritório, de uma casa, de uma fábrica. Você tem, por exemplo, bancos, mesas, sofás, máquinas, que você não fica mudando toda hora, você usa sempre o mesmo. Então você pode criar, através desse comando, criar um bloco, onde você vai desenhar apenas uma vez, vai salvar esse desenho como um bloco. Toda vez que você for utilizar, é só você inserir esse bloco no desenho, sem precisar desenhar novamente. Nós temos o comando aqui, properties, que permite a gente inserir e modificar propriedades, né, características do desenho que a gente está fazendo, ou até mesmo do bloco que a gente está editando, ok? Nós temos aqui a Ribbon Groups, que permite a gente criar grupos de blocos, grupos de desenhos. O comando Utilities, ele tem algumas ferramentas. Por exemplo, o Measure, ele permite que a gente meça distância, raios, ângulos, área, volume, porém, esse comando não permite que você mantenha a cota daquilo que você está criando, né? Por exemplo, se você medir uma distância, ela vai ter o caráter informativo, para que você, durante o seu projeto, durante o seu desenho,
posso saber essas distâncias, mas não é mantido no desenho. O mesmo ocorre com o raio, com o ângulo, volume e área, onde você tem a informação, porém ela não vai ficar no seu desenho, tudo bem? Nós temos aqui o clipboard, onde novamente nós temos acesso a uma pasta de arquivo ou copiar um arquivo, né? Recortar um arquivo que você está criando ou que você já criou e quer trabalhar no seu projeto atual. E o comando View, que nos permite criar vistas para o desenho, ou seja, maneiras diferentes de você olhar o teu desenho, analisar o teu desenho. Tudo isso que eu expliquei para vocês aqui de maneira que é apresentado no software de maneira encolhida aqui, né, resumida, você vai ter também nas abas. Por exemplo, aqui nós estávamos na aba Home. Você vai ter a aba Insert, a aba Annotate, Parametric, View, Manage, Output, Add-ins, o A360, Raster Tools, Express Tools, Feature Apes, BIM 360 e Performance. Então, para que serve isso? Por exemplo, a aba Insert, que aparece novamente aqui, ela aparece de uma maneira muito mais acessível, apresentando o Insert, o Edit Attribute e o Block Definition, onde você vai definir o bloco, vai editar o bloco, atribuir novos recursos ao bloco que você quer, e o Block Editor, que permite editar um bloco que já existe. Ou seja, nós temos aí todas as ferramentas que nós vimos de uma maneira resumida, de uma maneira abrangente. E aqui embaixo nós temos acesso à tela Model, onde a gente faz o desenho, né, onde a gente vai criar o nosso desenho, e a aba Layout, que a gente vai criar uma configuração de impressão para o nosso projeto personalizada. Ou seja, você pode criar aqui uma legenda, criar algumas informações personalizadas para a tua empresa ou para a tua área de aplicação. E aqui embaixo nós temos a parte de ferramentas de desenho, onde você vai conseguir, na aba Model, criar algumas ferramentas de auxílio ao seu desenho, para que você possa trabalhar de diversas maneiras para atender a tua necessidade. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto conhecendo o software de AutoCAD. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima.